Fala pessoal de mecânica, tudo bem com vocês? Pessoal, na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre circuitos sequenciais e a gente vai dar um passo a mais, tá? Na aula passada a gente viu circuitos sequenciais em que existe uma única combinação que acontece, tá? Na sua lógica e torna a lógica mais tranquila. Então hoje a gente vai ver que circuitos sequenciais com combinações iguais em etapas diferentes do processo, tá? do sistema, e aí vai precisar utilizar o método cascata para resolver o problema. Tá? Então na aula de hoje eu vou apresentar para vocês o método cascata, como utilizá-lo, tá? E como analisar qual a quantidade de relés que é utilizado nesse método para cada situação, para cada combinações que aparecerem. Tudo bem? Espero que gostem da aula e vamos lá. Bom, pessoal, vamos dar continuidade então a nossa aula sobre circuitos sequenciais, tá? Vamos chamar de circuitos sequenciais parte 2 aí. Né? Então, pessoal, a gente já vimos circuitos combinacionais, vimos que pela combinação das chaves que você tem, né? Pela combinação das chaves você possui uma saída única. Né? Então, nos circuitos combinacionais, com cada combinação que você cria, você tem uma única saída. E aí, depois que a gente viu a parte de sensores, a gente entrou em circuitos sequenciais e semana passada a gente comentou como é que acontece a situação dos circuitos sequenciais, né? Que depende de operações passadas. Uma operação depende de uma operação que aconteceu anteriormente, tá? E a gente vai continuar falando que é meio complicado o que a gente vai falar hoje, tudo bem? Então vamos lá. Então imagina o seguinte, imagina que você tem um dispositivo de marcação de peça, tá? Então aqui está o seu estoque, você tem o cilindro A que empurra a peça, o cilindro B vem e faz a marcação na peça, tá? E depois retorna B e depois retorna A, tudo bem? Então, imaginar essa sequência, né? Então, no primeiro passo, passo 1, avançar, né? Vamos desenhar aqui do lado aqui. Calma aí. Vamos lá. Então, vamos colocar o cilindro A e B, né? Cilindro A. Opa. Cilindro A, cilindro B. Tudo bem? E vamos colocar uma divisória aqui para cada etapa. Beleza? Aqui em cima. E aqui embaixo, né? Ok. Vou fazer um rascunho aqui só para a gente fazer simulação aqui.
Então, beleza, vou colocar tinta vermelha aqui. Então, ó, passo 1. Né? O que vai acontecer aqui no passo 1? Avança o cilindro A, mas o cilindro B fica parado. Tá? Deixa eu apagar esse meio aqui. Opa. Deixa eu diminuir essa borracha. Beleza. Então, no primeiro passo, né, do primeiro para o segundo passo, avança A, né, mas B fica parado aqui embaixo. Tudo bem? Então, aqui a gente está no passo 1. Aí, passo 2, avança cilindro E. Avança cilindro B, mas o A já está avançado, ele não retorna. Né? Então, aqui o A continua aqui em cima. Tá? E aí o B é que avança agora nesse momento. Tá? No passo 3, retorno do cilindro B. Tá? Então, retorno do cilindro B vem para cá. Só que o A aqui, ó, perceba que o A aqui nessa situação continua avançado. Tá? E agora a gente vai para a última etapa. Então, calma aí, deixa eu fazer aqui do A. Então, o A continua avançado. E a última etapa, o cilindro A retorna, né? Aqui o cilindro A retorna aqui nessa situação, tá? Então, o A retorna e o B já estava recuado. Tudo bem? Beleza. O que aconteceu aqui, ó? No passo 1, tá? No primeiro passo, aqui, como que estava a combinação do A e do B? Estava 0 e 0. 0 e 0 considerando que está recuado. Né? No passo 2, aqui, estava avançado o A, então estava em 1, e o B, deixa eu colocar aqui pequenininho, A e B. E o B estava em 0. No terceiro passo, né? No terceiro passo, o A estava em 1 e o B estava em 1 também. No quarto passo, o A estava em 1 e o B estava em 0. E aqui no quinto passo, que é igual ao passo 1, estava em 0, estava em 0. Tá? Então, basicamente, nós temos, são 5 passos, mas o quinto já é igual ao primeiro, então, na lógica, a gente acaba considerando esses 4 passos, né? São 4 passos que dá. Então, a gente tem A+, B+, né? B-, A-. Então, acontece, pessoal, perceba o seguinte, que aqui, ó, no meio do seu da execução de sua lógica, você tem duas combinações iguais de A e B, tá? Olha lá. No segundo passo, do segundo para o terceiro e do quarto para o quinto, há duas combinações iguais, pessoal. E a gente viu em circuitos combinacionais que cada combinação gera uma única saída. Então aqui, ó, não tem como com essa manobra fica complicado de eu como fala, gerar saídas diferentes. Porque quando eu tive essa combinação, o B avançou, né? E quando eu tive essa combinação novamente, o A recuou. Né? Então, aquilo que teve de saída do seu sistema foi diferente, mesmo tendo a mesma combinação, tá? Então, quando acontece esse tipo de situação, tá? Normalmente a gente acaba recorrendo ao relé, tá? Ao relé que a gente já viu nas aulas passadas, que é
E aí acontece, o relé acionado, tá? E desacionado, nós levamos em consideração para realizar essas combinações. Desacionado, tá? Então, vamos chamar o relé aqui, vamos atribuir aqui a letra C para ele. Então, C, né? Então, vamos considerar que aqui, ó, o relé estivesse acionado, ó, nessa primeira parte, tá? E aí depois nessa segunda parte tivesse desacionado, tá? Vamos considerar aqui, ó. Então, se a gente coloca o relé, né? Aqui esse cara aqui é o relé, a letra C. Tá vendo que agora, ó, a minha combinação, que antes era igual, incluindo esse relé, ó, fica 101 e aqui fica 100. Então eu consigo separar a minha lógica e aí eu consigo desenvolver, tá? Então, sempre que ocorre esse encontro, tá? A mais, B mais e B menos, tá? A forma mais simplista de se resolver isso é adicionando um relé para separar essa parte do A mais B mais e do B menos A menos. Quando acontece esse encontro, tá? Essa concatenação, a gente coloca um relé para separar essas duas etapas. Tudo bem? Então, como é que ficaria isso, né? Se a gente fosse desenvolver a lógica, tá? Então eu vou colocar aqui o meu cilindro, tá? Beleza, meu cilindro A, meu cilindro B, tá? Melhor, vamos lá para o programinha da Festo, né? Criar um novo aqui. Vou adicionar meus cilindros, tudo bem? Vou adicionar uma régua para colocar sensores, tá? Vou adicionar aqui as válvulas direcionais, tá? Vou colocar 5 duas vias, 5 vias, 2 posições, tá? Então aqui ligado à entrada, 2 na frente, 4 atrás, 2 na frente, 4 atrás. Beleza, tenho esses dois pistões. Vou colocar minha alimentação de ar, que está aqui em cima, tá? Supply Elements, compressor. Vou fazer a ligação, tá? Normalmente, quando a gente vai criar um sistema real, a gente coloca um sistema, uma unidade de purificação do ar comprimido, tá? Mas que simulação, só para que não está me interessando aqui é a lógica, né, de programação, tá? Então, por isso que eu estou fazendo essas considerações assim mais simples, tá? Então, esse daqui eu vou chamar de A. E esse daqui é meu pistão B. Ok. Então, pessoal, eu vou criar minha lógica, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei que na primeira etapa o meu relé vai estar acionado, porque o relé é como se fosse uma condição, tá? Então, aqui, vou adicionar minha alimentação. Deixa eu ver onde está a alimentação aqui. (24) 0 volts, tá? Então, vamos supor que para iniciar o sistema eu aperte um botão, tá? Vamos fazer de forma mais simples aqui.
Então aqui em chave, switches, tá? Vou colocar um push button, tudo bem? Então quando apertar esse botão vai iniciar o processo. Então eu vou começar acionando um relé, tá? Esse relé vai ser o elemento C das nossas combinações, tá? Vou aqui colocar o nome nele de C, ok? Ok. Beleza. Ok, por enquanto, né, vamos colocar aqui uma chave, tá? Então, quando eu apertar esse botão, esse relé vai ficar ligado. Eu vou fazer o contato de selo. Futuramente, pessoal, eu vou colocar quem desliga esse relé. Né? Vocês podem ver que aqui nessa lógica, não coloquei ninguém ainda para desligar. Você consegue ligar o relé, só que se você coloca contato de selo, né? Se você coloca contato de selo, no caso que eu vou usar um contato livre desse relé, né? Tem que usar o mesmo nome que eu coloquei no relé, né? Ele vai ficar ligado eternamente, né? Porque eu aperto esse botão, ligou o relé, os contatos que são normal aberto ficam fechados depois que ele é acionado, tá? Caso você tenha alguma dúvida em relação ao relé, eu acho que deixa eu ver aqui no YouTube, pessoal. Qual aula que eu estou falando sobre relés? Ou até mesmo no Moodle, tá? Você pode acessar pelo Moodle também, tá? Deixa eu ver aqui minha playlist, tá? Em Coan, tá? Aqui, ó, dispositivos de comando, tá? Nessa aula de dispositivos de comando, eu falo sobre o relé, tudo bem? Então, caso você tenha alguma dúvida aqui, eu acabo explicando como ele funciona, a questão dos contatos que ele possui, contato normal aberto, contato normal fechado, dispositivo de comando. Também no Moodle está como dispositivos de comando, tá? Se você vir aqui, ó, deixa eu entrar na disciplina de vocês. Olha lá, ó, dispositivo de comando, tem link aqui para a aula gravada, tudo bem? Então aqui eu acabo explicando o que é um relé, como ele funciona, tá? E a questão dos contatos. Mas assim, então aqui na lógica, beleza, estou acionando, mas não tem como eu desligar esse relé por enquanto, tá? Beleza. Então quando eu acionar esse relé, né, apertou esse botão, tem que dar início à lógica. Qual que é o primeiro passo da minha lógica? É fazer a mais, né? Então eu tenho que fazer isso aqui, ó, a mais, tá? Então aqui eu já acionei o relé, porque eu defini que ele vai começar ligado aqui, ó, aqui embaixo, começar ligado. Então eu vou colocar uma solenoide, tá? Eu ainda não coloquei aqui em cima, deixa eu pôr aqui. Vou colocar o nome, vou adicionar um rótulo, né? Vou colocar como SA+, para dizer que avanço, né? E aqui desse lado, eu vou colocar SA-, tá? Para dizer que é retorno, tudo bem? E aqui a mesma coisa, vou colocar um de cada lado, tá? São válvulas bidirecionais, então elas têm como se fosse uma memória interna, né? Elas avançam, ficam avançadas, tá? Mesmo que você tire energia. Então SB+, para avançar, e SB- para recuar. Bem, então essa solenoide faz avançar, essa daqui faz recuar
o pistão B. Essa daqui faz recuar, essa daqui faz avançar. Tudo bem? Então, eu quero que avança o pistão A. Né? Então, aqui, ó, vou colocar o nome, né? O rótulo aqui, o rótulo da solenoide, tem que ser o SA+. O mesmo que eu defini lá em cima. Olha lá, SA+ vai ser ativado, tá? E acontece, eu tenho que associar a condição, tá, do relé acionado. Então, eu vou usar uma chave disponível do relé, tá, de quando ele está acionado, para conseguir fazer essa lógica, tá? Então, quem que é essa chave que eu coloquei aqui? Essa chave é o C, é o relé. Tudo bem? Então, embaixo da condição da chave acionada, aqui que está com nível alto, nível 1, vai acontecer o A mais e o B mais, né? Vai acontecer o A mais e o B mais, tá? Então, aqui abaixo dessa chave acionada, vai acontecer o avanço, beleza? Tá? Ok. O avanço de A e o avanço de B, né? Avanço de A e avanço de B. Beleza. O A avançou, né? Se o A avançou, vamos colocar um sensor aqui para identificar esse avanço, né? Vamos colocar aqui uma chave embaixo do C, porque eu quero quando tiver acionado C, aconteça mais B mais, né? Então aqui, ó, esse daqui vai ser o nosso sensor. Vamos colocar aqui que ele é uma chave de contato, tá? E vamos colocar o rótulo nela de A1, ok? E aqui eu coloco A1, eu coloco aqui no 100, tá? Primeira chave aí, tudo bem? Início em 100 também. Opa! Então, beleza. Quando tocar, ou seja, ativou a chave aqui no início do sistema. Então, primeira coisa, vai acionar o contator. O contato normal aberto vai fechar. Com essa condição de acionado, vai fazer o avanço de A e avançou A, avança B, sob esse relé ligado, tá? Então, aqui, ó, A1, quando esse pistão avançar, ele vai tocar em A1. Quando ele tocar em A1, eu quero que avance B. Então, eu vou colocar aqui uma solenoide. Vou nomear ela de SB+, porque eu quero que avance o pistão B. A mais B+. Tudo bem? Ok. Beleza, avançou B, ele vai tocar em quem? Vai tocar num sensor aqui na frente. Vamos colocar aqui na frente dele o B1, tá? Vamos colocar ele no final também. No final do cilindro lá. Tá? Então, quando tocar em B1, quando tocar em B1, já o pistão B tem que retornar, né? Porque essa é a nossa lógica, né? Nossa lógica é A mais, B mais, depois B menos, né? Então, essa etapa aconteceu com o relé acionado, né? O relé estava acionado, estava lá C+, né? E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o B- e o A-, né? E essa condição vai acontecer com o relé desacionado, com C-. Então, eu vou usar o B1 para desativar o meu relé, tudo bem? Então, aqui, ó, eu vou apagar essa linha.
descer um pouco ele aqui. Vou colocar uma chave normal fechada, porque senão não tem como não tem como chegar energia, né? No relé. Deixa eu ligar aqui, ligou aqui. Ah, beleza, tá ligado. Eu vou nomear ele como B1, tá? B1, tudo bem? Então, beleza. Quando tocar em B1, B1 vai desligar esse relé. Desligou esse relé, pessoal, toda a condição que está abaixo sobre a chave normal aberta, ou seja, quando eu desligar esse relé, essa chave vai abrir e vai desligar SA+, e vai desligar SB+, tá? Então, sob a condição desse cara desacionado, tá? Eu vou colocar uma chave com o nome do C, tá? Que é o relé. Então, quando tiver desacionado, eu quero que aconteça o quê? Que o pistão B retorne primeiro, né? Então, com essa chave desacionada, eu vou fazer o acionamento da solenoide SB-, tá? Deixa eu nomear aqui. Então, beleza, SB-, quando esse cara recuar, né, a gente coloca um sensor aqui no retorno. Então, vamos colocar aqui B0, que é a posição inicial. Vamos colocar ele em 0. Né? Então, quando ele tocar em B0, tá, pode ser uma chave normal aberta aqui. Quando ele tocar em B0, ele vai fazer com que o pistão A recue. Tudo bem? Vamos nomear ele aqui. Vou colocar aqui como B0. Ok. Olha lá, ele está já fechado, está entendendo que está recuado, né? E aí ele vai fazer o pistão A retornar. Tudo bem? Mais uma solenoide aqui. SB-. Ok. Então, eu separei, ó. Quando o relé está ativado, acontece S+, A+, e acontece B+. Quando desativar esse relé, vai acontecer B-. Opa, aqui A-, né? SA-, né? E SA-, ok? Então, solenoide vai acionar para recuar. Vai acionar essa solenoide para recuar. Vamos testar nossa lógica então, tá? Tá dizendo que tem conexão aberta. Vamos lá, vamos ver. Olha lá. A+, B+. Olha lá, tá mostrando passo por passo, né? Olha lá. A+, B+. Chegou em B+, ó. Vamos lá, deixa eu parar aqui. Então, pessoal, vou colocar aqui por partes, né? Apertei o botão. Vai energizar o relé. Esse relé, quando ele for energizado, vai ligar os contatos que com ele está associado, tá? Quando fechar esse contato, ó, a energia, mesmo que eu solte o dedo do botão, a energia vai continuar passando por esse contato que eu coloquei aqui, ó.
e vai deixar o relé energizado. E todos os contatos que são normal aberto, tá vendo? Ó? Eles vão fechar. Aqui, ó, normal fechado abre. Esse daqui que eu usei, normal fechado, mas ele abriu porque esse cara foi energizado. Então, essa linha aqui não está funcionando, somente essa. Olha lá. Agora, aqui ó, ele mostrou que quando eu energizei quando chegou a energia aqui em SA+, mudou a posição interna da válvula direcional. Opa, mudou a posição interna da válvula direcional, permitindo com que o ar que estava aqui dentro saia e vai entrar o ar aqui pela esquerda, né? Empurrando o nosso pistão aí. Tá? Olha lá, está avançando. Quando ele chegar em A1, olha lá, ó, chegou em A1, energizou SB+, que é esse cara. O que vai acontecer? A válvula direcional aqui vai mudar de posição. Olha lá. Mudou a válvula direcional de posição, permitindo que saia o ar que está desse lado. E vai entrar agora ar, né, por aqui, né, pelo 4, que vai empurrar esse pistão para frente. Olha lá. Olha lá, ele está avançando. Quando ele chegar em B1, ó, tocou em B1. Contato que era fechado abriu, ó. Desligou o relé. O que vai acontecer agora? Os contatos do relé vão mudar de posição. Olha lá. Abriu aqui, ó, o que era normal aberto, abriu. O que era normal fechado, fechou. Na hora que fechou, já energizou de imediato o SB-, que é esse cara. E vai fazer com que essa válvula direcional volte para a posição anterior. Olha lá. Voltou. Permitindo com que o ar daqui vá embora pelo 5, pelo escape 5, e entre aqui pelo 2, empurrando o pistão B de volta. Olha lá. Quando ele retornar, ele vai tocar no B0. O B0 estava... ele é um normal aberto, né? Na hora que tocar em B0, ó, fechou. E vai acionar essa solenoide, SA-, que vai mudar a posição da válvula direcional aqui, ó. Fazendo com que o ar que estava aqui dentro saia pelo escape 5 e entre aqui pela alimentação 2, fazendo com que recue, né, esse pistão aqui. Tudo bem, pessoal? Ok? Então, nosso relé, ele separou, né, em duas partes o nosso circuito. Tudo bem? Pessoal, agora vamos imaginar outro dispositivo, tá? Então, vamos imaginar aqui, ó, um dispositivo de fazer cantoneiras, tudo bem? O que acontece? Para mim conseguir fazer essas cantoneiras, ó, vem uma esteira, traz a barra de ferro, e aí o que acontece? Quando ela chega aqui no limite, né, você precisa segurar essa barra. Quando ela chega nesse limitador daqui, você precisa segurar essa barra, então tem que descer o cilindro A para segurar a barra. Vem o cilindro B, entorta ela, tudo bem? Aí tem que recuar o cilindro B e depois avançar o C para cortar. Recuou o C, né, por causa que ele tem uma serra aqui na ponta. Aí o A pode subir e soltar a chapa para vir a próxima, tudo bem? Então, como ficaria esse sistema? Tá? Então, vamos colocar aqui o A, o B e o C. Tá? Então, o primeiro passo é avançar o cilindro A. Então, avança A. Certo? Avançou A, o B fica quietinho, o C também. Tá? Depois, eu tenho que descer com o B para entortar a chapa. Então, avança a B, o A está segurando a chapa, fica avançado. E o C fica quietinho, que ele vai fazer o corte. E aí, depois que o B entortou a chapa, o que acontece? O B tem que retornar.
tá? Mas o A continua avançado, tudo bem? E o C também continua tranquilinho na dele, tá? Depois que o B retornou, o C tem que avançar para fazer o corte. Então avança C, o B já recuou, já entortou a chapa, o A continua avançado porque tem que segurar a peça de aço. Beleza. Depois que o C cortou, ele tem que retornar. Tudo bem? O B já estava recuado, o A continua avançado para segurar a peça. O C retornou, né? O A pode retornar agora e soltar a cantoneira, né? Que na verdade já estava solta para que venha um novo material. Tudo bem? Então é essa a nossa sequência de operações. Então, no primeiro passo, né? A gente tem aqui o A+, depois nós temos B+, avança a B, depois retorna a B, B recua, tá? Depois o C avança, tá? O C avança e depois o C recua, tudo bem? E aí, por último, o A recua também. Então, eu tenho um encontro, né? B mais e B menos, e o outro encontro aqui, C mais e C menos, tudo bem? Vamos ver, pessoal, qual que é a combinação desses pistões, né? Se ele, em relação a recuado, que é 0, e avançado, que é 1, tá? Vamos ver como que fica a combinação deles. Então, vou ter aqui no passo 1, 0, 0 e 0. No passo 2, tá? Vou ter lá 1, 0 e 0. No passo 3 aqui, eu tenho 1, 1, 0. Na próxima etapa, eu tenho 1, 0, 0, tá? Nesse ponto, eu tenho 1, 0 e 1, tá? Aqui, eu vou ter 1, 0 e 0. Então, perceba o seguinte, eu tive a mesma combinação nessa lógica, né? Eu tive a mesma combinação, ó, 1, 2, 3 vezes, né? E depois a última, né, que já volta para o primeiro passo, né, que é 0, opa, que volta para o primeiro passo, né, que é 0, 0 e 0, tá? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o sétimo passo é igual ao primeiro. Então são 6 passos aí de configuração, tá? No caso que é a menos, né? Então olha só, eu tenho 3 combinações, tá? Que estão gerando saídas totalmente diferentes uma da outra, tá? Então assim, um relé somente não tem como resolver somente com um único relé, né? Então vamos colocar o relé aqui como letra D, né? Vamos supor que nessa etapa, na etapa 1 ele estivesse acionado, aqui também está acionado, tá? E vamos supor que aqui, ó, né? Porque se ele tiver acionado aqui, ó, vou ter novamente, se ele estiver acionado aqui, eu vou ter novamente, ó, duas combinações iguais, tá? Então não tem como. Então aqui, com um único relé, eu não consigo resolver esse problema. Ah, vamos então colocar aqui 0 então. Beleza, vamos colocar 0 ele. Vamos colocar que aqui é 0, aqui é 0,
e aqui é 0 também. Olha só, outro problema, tá? Perceba que essa etapa do meio, se eu colocar esse relé todo como 0, vai também aqui, ó, ter problema aqui nessa parte, tá? Vai ter problema aqui, tudo bem? Então, acabo gerando duas combinações iguais quando o relé está desligado, tá? Então, nessa situação, o que a gente pode fazer? Tá? A gente pode utilizar dois relés para resolver esse problema, tá? Então, vamos colocar aqui um relé chamado E. Opa! Um relé chamado Rê. Então, esses dois aqui são relés que estão nos auxiliando aqui na lógica, né, combinacional, né? Então vamos colocar aqui que ele está ligado, né, no início, que ele está ligado, tá? Aqui eu vou desligar esse relé, tudo bem? Então aqui vai terminar desligado. Opa! Então aqui fica em nível 1. E aqui, ó, chegou nessa etapa aqui, ó, tá vendo, ó? Se eu colocar aqui 1 novamente, pessoal, eu tenho novamente uma combinação igual, ó. Essa parte vai ficar igual a essa. Então, nesse momento, eu tenho que desligar meu relé. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos desligar nosso relé aqui, ó. Aqui vamos colocar 0. Beleza. Tá? Então, pessoal, perceba que ao adicionar o segundo relé, né, eu consegui gerar várias combinações diferentes, mesmo que aqui em cima estejam iguais, mas eu consegui desenvolver toda a lógica. Então, eu precisei usar dois relés, né? Então, eu posso colocar um relé para separar B+ de B-. Tá? Eu coloco aqui... deixa eu colocar uma barreira, né? Aqui eu posso falar que eu vou desativar o relé D, né? Aqui, daqui para cá ele estava acionado, né? E daqui para cá ele vai estar desacionado. E aqui, ó, C+, C-, nesse outro encontro, C+, C-, eu coloco também meu relé. Relé E para desligar. Para trás estava acionado e para frente ele fica desligado, tá? Então, aqui a gente só está vendo que por os problemas que nós temos devido às combinações. A gente viu que em circuitos combinacionais, cada combinação gera uma saída única. Então, os relés eles estão aqui para gerar combinações diferentes, mas para resolver esse tipo de situação, o mais fácil a fazer é analisar esse encontro. Ah, mas sempre que houver esse encontro eu coloco um relé? Nem sempre. Tá? Eu vou mostrar uma situação que não há necessidade de usar dois relés, mesmo que aconteça, como fala, dois encontros assim, tá, pessoal? Então vamos desenvolver essa sequência aqui, tá? Vou escrever, deixa eu apagar tudo isso para limpar a nossa tela e vamos colocar aqui que nós vamos fazer o A+, B+, B-, C+, C- e A-, tá? Então aqui onde há esse encontro, tá? Onde há esse encontro, essa concatenação, eu vou colocar o relé que eu vou chamar de D, né? Porque a gente vai ter 3 pistões.
Então, para trás ele vai estar ligado, né? Ele vai estar em nível alto, nível 1, e para cá ele vai estar em nível 0. E aqui onde há esse segundo encontro, tá? A gente vai colocar mais um relé para separar. Eu vou chamar ele de relé E. Opa! E aqui para trás ele vai estar acionado, e para frente desligado, tá? Então, pessoal, vamos lá para o nosso circuito, então. Vamos desenvolver nossa brincadeira aqui, tá? Vou começar... Não vou começar um novo, não. Só vou apagar o circuito aqui. Estou com um pouco de preguiça. Ai, ai, esse... Vamos lá. Então, vamos apagar tudo aqui embaixo. Então, pessoal, pausei o vídeo, tá? Apaguei toda a lógica lá embaixo, aqui em cima eu mantive, tá? E aqui a gente vai colocar o nome desse pistão como pistão C, tudo bem? Vamos adicionar a válvula direcional para ele também, tá? Mesmo padrão, tá? Beleza. Ok? Então, vamos, em vez de utilizar um sensor, vamos colocar uma chave para iniciar a nossa lógica ali, né? Ah, opa, esqueci de colocar a regrinha aqui na frente, né? Vamos colocar a régua aqui, tá? E vamos começar a nossa lógica, tudo bem? Então, vamos colocar um push button para iniciar a nossa lógica. Lembrando que a gente vai usar 2 relés, tá? Então, acontece, quando eu apertar esse push button, eu já tenho que começar com os 2 relés acionados, né? Se a gente voltar aqui ó, na nossa brincadeira, ó, nós temos isso daqui, tá? Então, isso daqui tem que estar acionado. Deixa eu voltar lá. Então, vamos acionar os 2 relés, tá? Só que eles vão ser desacionados em momentos diferentes, tá? Então, inicialmente, pessoal, vocês veem que eu tenho o costume de colocar o fio aqui direto, tá? Mas essa lógica vai ser alterada, tá? Porque quando eu colocar o contato de selo, né? Quando eu colocar o contato de selo aqui sobre, vou chamar esse cara de D, né? Vamos colocar um contato de selo aqui. Como a gente viu na lógica, eles têm que ser desacionados em momentos diferentes, né? Então, o cara que vai desligar o D, né? Não é o mesmo cara que vai desligar o E, tá? Liga o D, tá? Eu vou colocar aqui para o D ligar o E, tá? Então aqui esse é um contato normal aberto do D, do relé D, tá? E eu vou colocar um contato do relé D para ligar o nosso relé I, tá? Vou chamar esse daqui de E. Tudo bem? Beleza. Então aqui a gente sabe que inicialmente, né, não tem como desligar. Na hora, por quê? Apertou o botão, vai ligar, não tem nada aqui para desligar, mas a gente vai alterar isso, tá? E eu vou fazer um contato de selo para o E também aqui, ó. Usar um contato normal aberto, tá? Com o nome E, que está associado a esse relé. Bem? Beleza. Se os dois estão, na hora que eu apertar esse botão, tem que começar a minha lógica. Então os dois vai estar acionado, tá? Então, pessoal, eu vou usar 2 contatos em série que representam o D
e o E, tá? Que vai ser que está relacionado a essa primeira etapa, né? Ó, aqui, ó, para trás, desse ponto para trás, né? O E está acionado, né? Então, o A e B vai acontecer com D e E acionado, tá? Por esse motivo, olha só, então o D, essa parte aqui, o D e o E, eles estão em nível alto, tá? Então eu vou colocar duas chaves em série, que está ligado com o D e com o E, tá? Vamos puxar aqui, puxar aqui. Deixa eu ligar agora, né? Opa. Beleza, esse aqui em série. Ok. Então, DI está ativado. Se está ativado, essas duas chaves vai ficar fechado. E eu quero que avança o A, certo? Então, eu vou acionar a solenoide SA+. Tudo bem? Que é a solenoide que, quando avança, faz com que segure a peça para que aconteça o dobramento da chapa, né? E aconteça de entortar. Tudo bem? Então vai avançar o A, né? Beleza. Avançou o A, ele vai tocar em A1. Então vou colocar aqui uma chave relacionada a 1, tá? Vamos colocar aqui que ele seja contato, lead contato, não tem problema, tá? Vou colocar aqui A1, tudo bem? Tanto faz se é contato com rolo ou não. E vai acontecer debaixo dessas duas chaves também. Então tem que fazer avançar o pistão B, né? Porque o B ele vai entortar a chapa, né? Então A mais e B mais. Vou colocar aqui SB mais. Então vai acionar SB mais e ele vai avançar, vai bater em B1, certo? Então na hora que ele bater em B1, olha só, na hora que ele avançar, ele tem que desligar o D, né? O primeiro que vai ser desligado. Então aqui eu vou abrir e vou colocar o B1 aqui no meio. B1 normalmente fechado. Vou colocar o B1, ok? Então na hora que avançar o B, vai bater em B1 e B1 vai desligar o primeiro relé. Tudo bem? Ele vai desligar o primeiro relé, só que esse relé aqui, ó, não vai ser desligado por causa do contato de selo, tá? Então aqui, a partir desse momento, né, o que eu tenho que usar? Eu vou usar uma chave normal fechada, vou usar uma chave normal aberta vou usar uma chave normal fechada para D, tá? Porque o D foi para 0, então fica fechado. Só que o E continua 1, por isso que eu estou usando chave normal aberta. Tá? Então estamos nessa condição agora. Né? A gente fez a primeira etapa, né, A mais B mais, com D e E em nível alto. Agora aqui, ó, nessa segunda etapa, o D ele está em 0 e o E está em 1. Tá? Por isso que aqui eu coloquei uma chave D fechada e aqui a chave E aberta. Tá? Então vamos lá. Conectar aqui. Beleza?
Vou colocar uma solenoide. Então, a primeira coisa que tem que fazer, o B amassou a chapa, agora eu tenho que fazer o B recuar, né? Então, aqui SB menos, para fazer recuar. SB menos recuou, o que vai acontecendo nessa etapa? Com D em 0 e E em 1, o C mais, né? Então aqui, ó, aqui eu não coloquei, né? Deixa eu colocar as válvulas solenoides. Esse eu vou nomear de SC+, que é para avançar o pistão, SC+. E esse cara aqui, SC-, tudo bem? Então quero que, beleza, recuou, se ele recuar ele vai bater em B0. Né? Então, bateu em B0 eu quero que faça avançar o pistão C. Então vou colocar uma chave aqui, vou relacionar ela a B0. Tá? Olha lá, ele está identificando já que está fechado aqui, ó. Posso escolher o modelo que eu quiser, tá? Se quiser colocar rolo, ritmo contato, tanto faz, tá? Não importa o modelo lá em cima. Beleza. Quando ela fechar, o que vai fazer? Ela vai fazer com que a válvula solenoide SC+, seja ativada. Pessoal, eu estou fazendo aqui tudo de uma vez só, mas o ideal é você fazendo parte por parte. Você faz a primeira parte, testa, igual eu fiz na aula passada com vocês, na última aula. Faz a primeira parte, pô, avançou, legal, bateu em A1, para o programa, né, vê o que tem que fazer agora, né, vai testando parte por parte devagar que vai dar certo. Porque eu já estou, vocês vê que eu estou indo tudo meio de uma vez só, tá? Então vamos testar o nosso programa até aqui para ver como está funcionando. Né? Então vai ter que fazer A+, beleza. Fez A+, fez B+, B- e C+. Tá ok, né? Olha lá. No caso aqui eu vou ter que desligar, né? Olha lá, ó. A+, B+, B-, C+. Tudo bem? Então, por enquanto, tá filé. Ok? E aqui, a gente já chegou nessa segunda parte, né? Em que a gente vai ter que desligar o relé E, né? Então, C avançou e agora eu tenho que desligar esse relé para terminar a minha sequência. Então, quando o pistão C avançar, eu não coloquei aqui em cima, vou colocar uma régua, né? Ele vai tocar em C1, né? Que é o sensor que tem lá em cima para identificar que esse cara está avançado, tá? Opa, já está a reguinha lá. Vou colocar aqui, ó, C1, tá? Então ele vai estar lá na posição 100, posição final do nosso pistão. E o C1, aqui agora eu vou abrir meu circuito, né? E vou colocar o C1 aqui, tá? Pessoal, eu gosto de fazer assim, tá? Eu gosto de faz uma parte sem imaginar qual que vai desacionar ou acionar, depois eu vou deletando e refazendo. É assim que eu costumo fazer. Talvez não seja a melhor forma, pessoal, mas é o jeito que eu gosto de trabalhar, tá? Então aqui, ó, vou colocar C1. No caso não pode ser normal aberta, né? Tem que ser normal fechado. Deixa eu apagar isso daqui. Senão não vai conseguir energizar esse cara. C1, ok. Beleza. Então quando tocar em C1, ele vai desligar o nossa válvula solenoide E aí eu vou ter o D e E desligado. Então, pessoal, essa última etapa, né, o D vai estar em 0 e o relé E vai estar
em 0 também, tá? Então vamos lá. Então para isso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar dois contatos novamente, só que agora dois contatos normal fechado, tá? Vou chamar de D e esse daqui de E, tá? E aqui, na hora que essa última linha for acionada, ela vai acionar a solenoide SC-, né? Porque tem que recuar primeiro esse pistão. Tá? Recuou, ele vai bater em SC0. Né? C0. Na hora que retornar o pistão C, ele vai bater em C0. Bateu em C0, o que eu quero que faça? Vou colocar o nome aqui em C0. Eu quero que ele faça com que a minha válvula solenoide A retorne, né? SA-, ok? E aí acabou o programa. Né? É bem grande, bem extenso, né? Então, assim, se você conhece a técnica, né, fica mais fácil, né? Então vamos lá, ó, vamos ver se funcionou. Beleza, ó. Avançou A, B avança e recua, C avança e recua, depois retorna A. Vamos por partes? Vamos fazer por partes. Apertei. Vamos recuar aqui um pouquinho. Vou apertar. Perceba que inicialmente SC- e SA- está energizado. Né? Mas na hora que eu aperto esse botão, o relé D vai ligar e as chaves que são normal aberta vão fechar. Né? Deixa eu ver. Olha lá, fechou. Né? E agora o SC- e SA- está desligado. Ele vai ligar o E, né? E o E vai fechar aqui a chave dele. Quando o D e E fecha, os dois que era normal aberto fecha, só essa linha está funcionando. Então, quando essa linha entra em funcionamento, ele aciona o SA+, fazendo mudar a válvula direcional nossa, fazendo com que o pistão avance, tá? E aí, quando toca lá em A1, ele faz com que acione o USB+, que vai tocar, que vai avançar, né? Ainda não tocou, mas quando ele tocar em B1 aqui vai abrir. Olha lá, abriu. Vai desligar os contatos do D. Olha lá. Então desligou tudo que era normal aberto, abriu, e o que é normal fechado voltou a fechar. Né? Então esse é o normal aberto, está fechado, que está energizado ainda. E esse cara fechou, porque ele é normal fechado, porque desligou aqui. Tá? E agora ele vai acionar esse B- e essa linha já está desacionada, tá? Porque esse cara voltou a abrir. Olha lá, esse B- mudou a posição da válvula direcional, fazendo recuar o pistão, tá? Na hora que ele recua, ele bate em B0, que aciona SC+. Tá avançando, ainda não tocou em C1. O próximo passo que eu vou dar, ele vai tocar em C1, que vai abrir E. Então aqui, ó, esse cara que tá mostrando aqui, ó,
que está aberto, porque é um normal fechado, ele vai fechar, tá? Olha lá. Olha lá, C1 abriu e agora os contatos que é normal aberto vai abrir e o que é normal fechado vai fechar. Olha lá. Agora eu só tenho a última linha funcionando. Essas duas linhas já estão desativadas. Então ele vai fazer com que o SC- seja ativado para retornar. E na hora que esse cara tocar em C0, vai mandar SA- retornar. Ok, pessoal? Então aí está a nossa lógica completa aí, tá? Então, pessoal, nem sempre que aparece essas concatenações, né, esses encontros, tá? É necessário para cada encontro usar um relé, tá? Diferente. No caso aqui, ó, apareceu 3 combinações. No caso, apareceu 3 combinações iguais, pode usar 2 relés. Apareceu 2 combinações iguais, é 2 relés, tá? Quer dizer, só aqui no caso, ó, tá vendo? Ó, apareceu 3, né? Apareceu essas 3 aqui. Apareceu 3 combinações iguais, você usa 2 relés. Se aparecesse somente 2 combinações, né, iguais, vamos falar que tivesse essas duas, usa um relé só, tá? Vamos te dar um exemplo que aparece só 2 vezes, mas de 2 elementos diferentes, tá? Então, pessoal, vamos considerar essa sequência aqui, ó. Então, vamos chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C, tá? Então, vamos fazer a sequência que está aqui em cima. Então, na primeira etapa, vamos usar umas retas, né? Fica mais bonitinho. Então, na primeira etapa, avança A, B fica parado, C fica parado. Depois, o A já retorna, né? E B fica parado, C também fica parado. Depois, o B avança, tá? C fica parado. Aqui o C avança, tá? O B continua avançado. Depois o C recua. O B continua avançado. O A eu estou esquecendo, né? Do A. E aqui, na última, o B retorna, tá? Então vamos ver as combinações que nós temos em cada passo, tá? Vou colocar aqui A, B, C. Então aqui na primeira eu tenho 0, 0, 0. Na segunda eu tenho 1, 0, 0. Na terceira tenho 0, 0, 0. Na quarta 0, 1, 0. Na quinta 0, 1, 1. Na sexta 0, 1, 0. Na sétima 0, 0, 0. Ok? Então vamos encontrar os elementos que se repetem, tá? Que geram combinações iguais. Nós temos aqui 0, 0 no início e aqui no meio aparece 0 e 0. Né? E aí no final, a etapa final, volta inicial, então desconsidera essa daqui. Tá? E nós temos também aqui, ó, essa condição e essa condição. Tá? Então, ou seja, perceba que eu tenho da combinação 0, né, da combinação 0, 0, 0, ela se repete 2 vezes. Ela acontece 2 vezes. E a combinação 0, 1, 0, ela acontece 2 vezes. Tá? Então, como não apareceu aqui, pessoal, 3 combinações, se o 0 aparecesse 3 vezes no meio da lógica, tá? Ia ser 2 relés. Mas nesse caso, somente se eu adicionar um único relé,
tá? Vou adicionar aqui o D, tá? Eu consigo separar essas duas etapas, tá? Então, por exemplo, aqui vamos considerar que o relé esteja desligado e aqui ativado, tá? Aqui pode estar ativado. Se eu colocar para ativar aqui, ó, se eu colocar para ativar aqui, eu já tenho um problema, né? Esse cara ia ficar igual a esse, certo? Então, o que eu faço? Eu desligo ele, tá? Eu desligo ele. Deixa eu voltar aqui. Então, eu vou apagar aqui, ó. Ok? Então, 0 e 0. Então, perceba que eu utilizei somente um relé, um único relé, tá? E aí, o que acontece? Ó, a condição inicial, com o relé desligado, tá diferente da condição aqui no meio, ó. Essa condição inicial está diferente dessa. Ou seja, é a mesma combinação, mas quando eu adiciono o relé como um elemento de combinacional, deixa ele desligado no início e aqui deixa ele ligado, ou até mesmo, vamos colocar aqui, ó, que eu deixasse ele desligado aqui também, né? Não tem problema nenhum. Né? Se não houver outro igual, não há problema nenhum. Então, na primeira etapa, na segunda, estava desligado. Na hora que vai fazer a transação para essa etapa, eu ligo. Né? Fica ligado. E aqui eu tive que desligar, porque a gente percebeu que essa combinação era igual a essa. Então, na hora que eu desligo, fica duas combinações diferentes. Essa daqui já é diferente dessa. Tá? Então, essa lógica poderia ser desenvolvida com um único relé. Ah, poderia usar dois? Poderia. Você poderia colocar aqui que nessa separação aqui, ó, você ia colocar um relé. Vamos chamar aquele de D. Para separar a mais de A menos, poderia fazer isso. E aqui no encontro de C mais C menos, coloca relé E, por exemplo. Tá? Tranquilo também. Tá? E aí a lógica é desenvolver parecido com o que a gente fez ali na situação anterior. Tá? Mas para essa situação não há necessidade. Tá? Não há necessidade. Então, ou seja, apareceu só a repetição. Foram duas combinações diferentes que apareceu somente duas vezes, mas não houve necessidade de utilizar mais de um relé. Tá? Mas você poderia recorrer, se caso você acha que é mais fácil resolver assim. Tá, pessoal? E para finalizar, um exercício básico aí, tá? Dois exercícios, tá? Fazer essa sequência e fazer essa outra sequência aqui, tá? Como atividade de casa aí para terminar a nossa aula. Tudo bem? Isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui, tá? Pratiquem as atividades que foram passadas, porque somente praticando vocês vão conseguir aprimorar a técnica de vocês. Aquele última combinação que eu passei na aula que não acabei resolvendo, né? Deixei livre aí falando que poderia resolver com um relé, ou se não somente analisando os passos, né? A mais, B menos, e colocando um relé em cada concatenação, em cada encontro que há do avanço e do retorno do pistão, tá? Podendo resolver com dois ou com um relé, fiquem à vontade, fiquem livres para praticarem, tá? E espero que tenha ajudado vocês essa aula a entender um pouco mais do método sequencial, né? Por isso que eu dividi em duas aulas, né? Não dava para abordar todo o conteúdo dessa matéria em uma única aula, tive que usar essa semana também. Beleza, pessoal? Um abraço e até mais. A gente se vê na próxima semana.